Bora, Fel, para as informações com Energia 97, o negócio aí com o Biel que esquentou e pode sair a qualquer momento. E também tem o Carlos Vinícius, atacante aí, ex-Sua, jogador atacante de 30 anos, jogador ali centravantão, é um cara que a gente precisa pro ataque, já que o Hector Hernandes é um grande nada no ataque, então talvez ele para reserva do Yuri seria bom. Mas se liga só nos valores, tudo certinho agora nesse vídeo para você. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Corinthians, nenhuma informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Vamos lá. Ai, que saudade do Coringão, Faz Bento. tempo, hein? Quando é que joga? Domingo, dia 13, contra o Bragantino na Neoquímica Arena, às 19 horas. Enquanto isso não chega, vamos lá. O Corinthians que acertou as bases salariais com o Biel, né, atacante aí do Sporting, 24 anos. Agora precisa desenvolver lá como vai fazer com o Sporting, né? Ele é um jogador, só para recapitular, ele chegou no começo do ano lá no Sporting, mas ele ali, o técnico do Sporting, tem outras preferências no ataque. Então, por isso quer desfazer do jogador. E aí gira em torno de 7 milhões de euros a negociação, mas pelo menos os salários acertou, Lelê, com ele. Com o jogador parece que tudo certo, mas daí falta o mais importante, né? Porque é o clube que tem que liberar, que é o Sporting. E o Sporting, obviamente, quer recuperar o valor investido. E o Biel, a gente até falou dele ontem aqui também no programa, Bento. Não é aquele jogador que enche os olhos de nenhum torcedor, né? Inclusive, acho que tem que tomar cuidado com essa questão do investimento no atleta. Porque se a gente olhar para a carreira dele, tudo bem que ele é novo, né? Tem 24 anos. Mas é um jogador que não conseguiu se firmar, ao menos como titular, em nenhum dos clubes que passou. Nem no Grêmio, quando disputou a Série B lá, nem no Fluminense, nem no Bahia. No Bahia fez alguns jogos ali como titular, mas na maioria das vezes era banco também. E lá no Sporting também, né? Acabou sendo comprado. Pela melhor temporada da carreira dele, que talvez tenha sido realmente no Bahia e com o Rogério Ceni, foi comprado pelo Sporting, mas lá também acabou perdendo espaço, né? E tá querendo retornar aí pro Brasil. Eu acho que esse valor que eles estão pedindo de 7, quase 8 milhões aí, né? Que vai dar 40 milhões de reais. Eu acho um valor arriscado por um atleta que nunca, né, conseguiu de fato se consolidar nesses clubes que passou. Então, parece que o Corinthians tinha tentado empréstimo, assim como o São Paulo tentou também, e outros clubes. O Sporting não quer empréstimo, né? Quer uma compra. Então, o Corinthians agora tá tentando mandar um empréstimo com opção de compra, sabe? Pra tentar jogar o pagamento, né? Mais lá pra frente, parcelar. E vamos ver no que dá isso aí. Eu acho que é certo que o Corinthians precisa de reforço? Precisa. Precisa de atacante nessa característica, né? Ponta? Precisa. O Dorival quer, né? E com certeza isso já é um pedido do Dorival. Acho que ele já deixou claro pro Fabinho Soldado que quer esse tipo de reforço. Agora, não é aquele jogador que a gente tem uma certeza absoluta, não é aquele jogador que a torcida vai comemorar, né? Se vier. É realmente um cara que talvez chegue mais pra agregar o elenco, né? Inclusive, eu não vejo ele brigando por titularidade nesse time, como eu falei aqui ontem. E aí eu quero saber do Mano, né? Que é o nosso... Mano é o nosso líder, aqui do Estádio 97, da torcida corintiana. Eu quero saber se o Mano aprova essa contratação, Mano. Não, Lelê, sinceramente, vou te falar, com muita boa vontade, eu poderia falar que lembro do Biel, não lembro. Não lembro dele no Grêmio na Série B, não lembro dele no Bahia também, que foi onde ele, teoricamente, foi melhor. Não lembro dele começando no Fluminense. Assim como não lembro do outro cara que estão oferecendo também, que é o tal do Carlos Vinícius, que tava no Fulham. Isso. Então, Lelê, de verdade, o Corinthians, ele tá... Inclusive, esse cara passou pela base do Santos, do Palmeiras. Daqui a pouco, aí, se o Quintino quiser falar, se lembra dele. Mas eu peguei até a trajetória dele aqui. Eu não lembro dele, mano. Quando eu lembro, eu falo, não lembro. O futebol europeu, Lelê, ó, vou falar a verdade aqui, ó, por onde ele passou. Ele jogou em Portugal, no Rio Ave e no Benfica. Passou no Mônaco, lá na França. Passou pelo PSV na Holanda. E na Inglaterra ele jogou no Tottenham e no Fulham, onde ele tava, sem contar o Galatasaray, que ele também passou. Não sei quem é, mano. Não sei quem é. Então, Lelê, por exemplo, o Corinthians aí, no negócio do Biel. A proposta lá que o Sporting fez foi de recuperar o investimento que eles fizeram de 7 milhões de euros no começo do ano, já que o cara não deu certo até agora. Acho que ele tem 7 ou 10 jogos e só entrou uma partida como titular. Esse cara, sinceramente, Lelê, custando esse valor,
Cara, é muito mais a perder do que a ganhar. Com todo respeito. A imprensa portuguesa, aí eu não sei qual site que tava noticiando, aí, não sei se era da ESPN, falando que a imprensa portuguesa está comemorando que o Corinthians fez uma proposta pelo Biel. Eu vi isso. Então, o Nicola, ele trouxe uma informação também, Lelê, falando que o Corinthians ele teria feito uma contraproposta, ao invés de pagar os 7, pagar 5 de euros por 80% do jogador e deixar o clube português ainda, o Sport, com mais 20%. Mas de verdade, é muita grana, Lelê. É muita grana. Eu, sinceramente, eu tô desconfiando até da minha sombra. Depois desse bonde que veio aí de Coronado, esse monte de tranqueira que veio pra cá e não jogou nada, custando muito. Cara, de verdade, se não for um cara consagrado que realmente você fala, vou pôr o dinheiro aqui, que eu conheço, e sei que o cara vai corresponder, eu acho que é arriscar demais pra um clube que tá quebrado. Você não acha, não? Acho. É claro que tem aquela questão da realidade, né, mano? Que a gente tem que entender que esses caras consagrados custam mais e talvez não estão dentro da realidade do que a gente pode pagar agora. Só que também, não adianta ficar saindo, gastando em qualquer coisa aí no mercado, para depois o jogador ficar ali inflando esse elenco, ganhando um salário alto também, porque ninguém vem pro Corinthians hoje para receber um salário baixo, né? A gente sabe que tá sempre acima aí desses 500 mil reais, que é um custo aí pro clube, pra essa folha. Lelê, então eu acho que é momento de... O Corinthians ele gastou, Lelê, 5 milhões de euros, mano, de dólares, não lembro na época lá, no Pedro Raul, mano, que tinha menos gol que o Volpe, que é goleiro. Sabe, tipo, olha o nível que a gente tá, cara. Os caras tão rasgando dinheiro dentro do Parque São Jorge, mano. Então, e aí depois fica nessa de, não temos dinheiro, só que tá com um elenco inflado, cheio de cara que não agrega nada, né, que não ajuda o time a sair dessa mesmice que a gente já tá há muitas temporadas, que não soma aí, que não aumenta o patamar, mas tá ali, né, gastando, estão ali ganhando bem, e depois ainda, quando você tem que fazer uma negociação para esses caras saírem do clube, eles vão lá e metem o clube no pau. Então, mano, eu acho que é aquele momento que o Corinthians tem que ser muito certeiro, né? Muito certeiro, muito cauteloso aí nessas contratações. Diga bem. Não, e esse aí, só pra completar o que o Mano falou, esse Carlos Vinícius aí, o Palmeiras, ano passado, monitorou o jogador, tem 30 anos, né? Só pra recapitular o que o Mano disse. Ele começou como zagueiro, né? Ele é centroavante, tem 30 anos, é canhoto. E o São Paulo também cogitou agora, porque ele tá sem contrato. Isso. Foi aquele do vídeo que ele gritou, vai Corinthians, né? Por isso que o São Paulo também desistiu da contratação. E aí, só que assim, o Corinthians internamente, a informação que debate pra ver se vai contratar ou não. Agora, mano, monitorando aí esse cara e também o Biel, dá indícios de que alguém deve sair, né, no ataque. Pra falar a verdade, Bento, a diretoria tá com um plano de repor até a saída do próprio Pedro Raul. Porque depois da saída dele, o Corinthians ele acabou ficando sem um centroavante, né? Esse Carlos Vinícius aí parece que é um camisa 9. E teria talvez a opção aí pra suprir a ausência do Pedro Raul. Mas de fato também tem a iminência da saída do Yuri Alberto, Bento. Porque é um cara que vira e mexe, tá batendo na trave. É um cara que vira e mexe aí, tá sendo cogitado aí também no futebol inglês. O próprio Memphis tem essa cláusula no contrato, Lelê, que se ele quiser ir embora, ele paga 5 milhões de euros pro Corinthians e mete marcha. Então é uma situação que o Corinthians ele precisa se precaver para não ser pego de calça curta. Igual aconteceu no lance do Carlos Miguel lá, que aí precisou sair caçando o goleiro no mercado. E o Corinthians tem 2 jogadores aí que podem bater na trave mais cedo ou mais tarde, pintar uma proposta que o Corinthians não vai ter como segurar. Olha aí. Os caras da King League que o Neymar trouxe pra treinar no Santos são mais famosos que o Biel. Pior que não, você conhece esses 3 que estão lá? Eu não, mas a rapaziada aí conhece, diz que os caras são famosos. Eu sou velho, porque tem uns ex-jogadores que foram pra Kings League, ex-jogadores de futsal, inclusive, que largaram o futsal pra ganhar mais na Kings League. Olha tem uns aí, carinhas mano. Conhecidinhos. Agora, não, mas eu não sei quem são esses 3 que estão no Santos, então eu não sei se são conhecidos como um jogador de futebol atual. Por exemplo, o Biel também não é tão conhecido assim, né? Mas esse Carlos Vinícius, mano, pelo menos assim, ele tem rodagem em times interessantes, né? Em times que são competitivos ali no cenário europeu, né? Inglaterra, enfim. E eu tava olhando, acho que assim, é claro que não é uma certeza também, né? A contratação dele, eu acho que é tão duvidosa quanto a do Biel. Mas, por exemplo, esse Carlos Vinícius também não chegou a ser muito titular, né? Em nenhum desses últimos clubes que ele passou.
Só que se você olhar a concorrência que ele teve nesses clubes dos centroavantes titulares, eram caras sensacionais, né? Craques do cenário europeu. Por exemplo, no Fulham ali, ele teve o Mitrovic, antes do Mitrovic ir pro Al Hilal. E aí, agora ele tá saindo de lá. Aí no Galatasaray era o Icardi, que era o titular. Então, assim, ele era reserva de uns caras que são consagrados aí no mundo do futebol mundial. E aí, assim, não sei se esses times por qual ele passou, que tiveram esse interesse nele, um Galatasaray, um Fulham, o Tottenham, inclusive no Tottenham ele era a reserva do Harry Kane. Então, né, assim, eram caras que, putz, se você pensar, não, mas ele era banco, mas olha de quem que ele era banco. E aí, talvez a gente pense, talvez o cara tenha uma qualidade pra esses clubes terem se interessado nele, né? Agora já tem também seus 30 anos. Vamos ver, né, se essa... Eu só fico receoso, Lelê, porque ele tá saindo sem custo, entendeu? De lá. Ninguém fez um esforço pra permanecer com ele. Então, se ele fosse, talvez, essa bola toda, pelo menos, é aquele negócio, sempre tem um pé descalço pra um chinelo velho. E os se fosse atacantes realmente aqui, bola, eu acho que alguém teria feito um esforço pra segurá-lo. Os da Kings League aqui, mano, são os famosos Lipão, Lelete e o meia Jefinho, ó. Nossa, não conheço nenhum, não. Passar na Paulista, eu também não. Não sei nem quem é. Juro por Deus. Nós somos velhos, a molecada conhece, nós somos velhos. Não, porque tem uns caras que são conhecidos. Mano, Letícia mesmo... nem tanto. Eu e o Domênico já são mais de 50. Tá merda, é verdade. Não, eu já tô pra lá. Mas pode ser que eles sejam conhecidos pela garotada e pela gente não também, né? Mas tem uns caras que jogam aí, que nunca foram jogadores profissionais, mas por esses vídeos e habilidades são conhecidos, tipo o Lucaneta, o Japa, esses caras. Agora esses Você aí... não conhece o Lipão, Lelê? Não. Eu queria fazer um lipão aqui na minha barriga. Lipão. Esse é o único Você emagreceu lipão bem, que eu viu? Tá de queria. parabéns, você emagreceu bem. 17 quilos já. Olha aí que maravilha, olha aí. Mas quero mais 10 ainda, vamos que vamos. Que beleza. Tá certo. Muito bem, Lelê, muito bem. É só isso, seu Bento do Corinthians, só isso, né? Muito bem. Olha só, o Carlos Vinícius foi oferecido ao Corinthians, jogador de 30 anos, né? 1,90 m, canhoto, é o Vinícius da pose, né? Mete um gol e mete a pose. Como isso me preocupa, porque nós já temos algumas coisas nesse nível, né? Enfim, agora aqui eu quero saber de bola na rede, meu amigo. Carlos Vinícius foi oferecido, está sem clube, né? Enfim, né? Teve o seu contrato encerrado com o Fulham, até agora não acertou com nenhum clube brasileiro, está sendo oferecido para vários clubes e, claro, quando se trata de Corinthians, ele pediu mais de 1 milhão. Esse é o problema hoje no Esporte Clube Corinthians Paulista, né? Se paga muito e os jogadores sabem, o mercado sabe que o Corinthians paga e paga bem, né? Basta ver Coronado 2 milhões e tantos outros jogadores. Agora fica a questão, o Corinthians não gostou inicialmente da pedida, tá? E se o Carlos Vinícius não baixar, porque é mais de 1 milhão, tá? Não sei se chegar a 2, mas é mais de 1 milhão. Então, se ele não baixar a pedida, não vai ser jogador do Corinthians. É centroavante, é canhoto, é o perfil que o Dorival, né, sente carência no elenco, de um jogador de pivô, enfim, mas já passa dos 30, apesar que tem boa saúde física, mas é um atleta que precisa casar, né, bons números, né, com os bons valores também financeiros para que a negociação seja concluída. Então, o Carlos Vinícius foi realmente oferecido, está mais do que confirmado, mas pediu mais de 1 milhão de início, e aí fica difícil, né, do Corinthians aceitar essa proposta, né? Se tratando de Corinthians não fica tão difícil, mas vamos ver com essa diretoria, a gente espera que sim, tá bom? Dá sua opinião aqui, deixa o like, tá? Inscreva-se no canal, confere se você está inscrito, o que você acha, né, de Carlos Vinícius. É um jogador que daria para pagar mais de 1 milhão, 1 milhão, menos de 1 milhão, ou não é nem para trazer? Quero sua opinião aqui. Vamos encerrar esse vídeo falando de quem? Biel, ele mesmo, tá? Vamos falar, né, do ex-jogador do Fluminense, ex-jogador do Grêmio, ex-jogador do Bahia e atualmente no Sporting de Portugal. O Corinthians, como eu já disse ontem eu trouxe em primeira mão, tá? As informações são exclusivas aqui no canal Café do Setorista. Ontem eu trouxe em primeira mão que o Corinthians teve uma proposta de 3,5 milhões de euros recusada, uma proposta que era para comprar 50% dos direitos econômicos do Biel. O Sport não aceitou e o Corinthians enviou uma outra proposta. Abaixo de 7, né, tinham me falado. Enfim, o Corinthians tentou alguma coisa. Agora o Corinthians envia
né, uma outra proposta, tá? Ou enfim, ou é a terra mesma, né? A gente nunca sabe, tá uma loucura essa questão do Biel. Mas uma fonte me disse o seguinte, e aí eu não sei se você vai gostar. O Corinthians, né, de forma proporcional, está aceitando realmente pagar os 7 milhões de euros, tá? Só que é da seguinte forma, o Corinthians enviou uma proposta abaixo de 7, tá? Mas não para comprar os 100% dos direitos econômicos do Biel. E é uma proposta acima de 3, tá? Acima de 3,5 que já foi recusada. Então, a gente trabalha aí com um valor de 6, um valor de 5 milhões de euros ou de 6 milhões de euros. Só que é o seguinte, é equivalente aos 7 milhões de reais, né, que foram pedidos aí pelo Sporting de Portugal, tá? Então, no geral, o jogador, se o Sporting aceitar essa última proposta que o Corinthians fez, na verdade é isso mesmo, o jogador vai custar 7 milhões de euros. Só que o Corinthians vai, por exemplo, vai pagar 6, mas vai ficar com 80%, eu não sei exatamente como que tá a divisão disso daí, tá? Mas o Corinthians tinha feito 3,5 para ficar com 50%, vai ser equivalente, né? Se o Corinthians, enfim, oferecer um pouco mais, vai levando as fatias maiores aí, é o que o Corinthians fez, né? Tá indo passo a passo para tentar fechar. Mas os 7 milhões e meio de euros, agora sim, praticamente aí foram, né, aceitos pelo Corinthians. Por quê? O Corinthians não vai pagar 7 milhões de euros, mas vai pagar 6, por exemplo, e não vai levar 100% dos direitos econômicos do jogador, vão ser equivalentes. É a gente agora aguardar, né, para ver, né, como é que vai fechar esse negócio do Biel. E no Corinthians a confiança é grande, viu? Conversei com pessoas dentro, né, do CT Joaquim Grava, Parque São Jorge, a confiança é grande, até porque o Corinthians já chegou, né, no valor de 7 milhões de euros. Vai pagar menos, mas não é por 100%. O Sport ainda ficaria com uma fatia dos direitos econômicos do jogador. Agora é aguardar, tá? Se o Sport vai aceitar ou não. Enfim, e depois esperar que se o Sport bater o pé, não vão querer pagar ainda os 7. E quem paga 6, paga 7, meu amigo. E quem, enfim, vamos aguardar, tá? Mas deu para entender, né? O Corinthians ofereceu uma proposta acima de 3 milhões e meio de euros, porque essa já foi recusada, eu falei ontem, e uma proposta equivalente aí aos 7 milhões de euros por 100%, mas o Corinthians, né, ofereceu um valor aí por uma fatia, né, de 70%, 80%, só que eu não sei exatamente o valor, se ficou entre 5, mas deve estar entre 5 ou 6 milhões de euros, né, imaginando que a de 3,5 já foi recusada por 50% dos direitos econômicos. Mas no geral, ele está custando 7 milhões de euros, tá? Então, antes de ficar finalizando com o Samir Carvalho do Café do Setorista, deixando os créditos na descrição aqui pro Energia 97 também. Então, cara, mano, 6 milhões de euros ainda é muita grana pelo Biel. Cara, é um jogador que se chegar, vai chegar para ajudar bastante, mas 6 milhões de euros e com certeza ali, ó, como o Samir falou, uma porcentagem menor. Assim, cara, Corinthians adora rasgar dinheiro. Infelizmente os caras não querem emprestar, já imaginou emprestar ali até o final do ano e colocar uma opção de compra, de repente o jogador vai bem, né, fixa uma opção de compra ali, então, cara, claro que é um jogador jovem, mas o que pega também, como foi o Mano falou, cara, ele não deu certo no Grêmio, não deu certo no Fluminense e no Sport também, né, não deu certo, apesar de estar 6 meses no Sport de Portugal, ele deu certo ali no Bahia e eu lembro que ele jogava muito ali com o Cauli, se não me engano, né? Então, cara, o Corinthians tem que tomar cuidado e parece que o negócio vai sair. Eu acho muito difícil não sair. Claro que é uma negociação complicada, deve se arrastar aí por mais alguns dias. E com relação ao Carlos Vinícius, jogador de 30 anos, atacante centroavantão, é um atacante que a gente precisa, porque o Hector Hernandes, cara, é um nada dentro de campo. E esse jogador, o Carlos Vinícius, ele é fortão, né? Ele é alto. Então, é um jogador, às vezes, que a gente precisa dele pra usar um pivô, já que o Dorival tá pedindo pontas. Então, a gente tem que ter esse jogador pivô ali pra segurar a defesa, soltar pros pontas ali. Então, vamos ver como que vai desenrolar com esse jogador também, o Carlos Vinícius. Mano, mas se for próximo de 2 milhões do salário dele, esquece também. Cara, 1 milhão acho que é o teto máximo ali pro jogador. Ainda mais que não é um jogador que, cara, não vai chegar pra ser titular logo de cara, né? Um jogador que vai chegar ali pra reserva do Yuri, aí tem que ver se o Yuri vai sair, se vai ficar. Então é isso. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal.
ative o sininho pra você não perder nada do Timão. Informações todos os dias aqui pra Fiel Torcida. Então, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.